Glória a Deus, shalom, bom dia. Hoje, quarta-feira, Oséias, em nome de Jesus. Estamos aí no livro de Romanos, iríamos fazer um aleatório hoje, mas não me ocorreu nada. Então vamos continuar aqui no livro de Oséias, no livro de Romanos, capítulo 11. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ver se para sexta vem alguma coisa diferente aí, para a gente dar uma saidinha um pouquinho dessa rota. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos nesta manhã por estarmos aqui na tua presença. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua grandeza, por tudo que o Senhor tem liberado sobre nós, Pai. Que nós nos apeguemos a ti mais e mais e entendamos aquilo que o Senhor tem para nós de propósito, aquilo que o Senhor tem para nós de direção. Que nos apeguemos a ti com todas as nossas forças e tenhamos atitudes coerentes com aquilo que está já liberado sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Ontem acabou, eu falei que tinha o culto à noite, teve, e nós tivemos que fazer uma reunião aqui só em Duartino, por isso não foi transmitido, tá bom? Mas de terça-feira tem culto normalmente, ontem foi uma exceção. Romanos 11 vai falar assim: Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então aqui está Paulo falando que Deus ele não rejeitou, e nós começamos a ler, e é um negócio meio complexo, de novo, porque Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, os olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Então, parece nós vamos partir sempre da atitude do coração e da motivação do homem, aquilo que ele decidiu. Então, por que que Deus fez isso? Porque eles estavam apegados nas obras, eles queriam fazer a obra de Deus sem Deus, eles queriam fazer as coisas da forma deles, removendo Jesus do negócio. Eles queriam aparecer, eles queriam seu destaque, eles estavam buscando o próprio eu deles com uma nomenclatura de Deus. E Deus então teve que fazer liberar esse tipo de coisa para que eles não fluíssem nisso. A porta estava aberta para quem quisesse entrar através de Jesus. Agora, quem tentou de alguma forma fazer o seu próprio caminho, Deus então resistiu. E é isso que vai acontecer na minha vida e na tua vida quando nós queremos traçar a nossa própria rota dentro daquilo que nós já temos em Cristo. Ou é por Cristo e através de Cristo, ou não tem nada para nós fazermos. Então, essa resistência que muitas vezes há contra nossas vidas, na verdade, é para proteção, não é para rejeição. E nós estamos achando que Deus está nos rejeitando, Ele só está permitindo que nós tenhamos mais um tempo de reflexão dentro desse ambiente de estarmos sendo, entre aspas, rejeitados, para que nós nos posicionemos e sejamos aceitos. Porque senão Deus estaria fazendo e viraria uma bagunça. Então, Paulo estava falando, eu sei que Deus não rejeitou. Porque se ele tivesse rejeitado, eu seria o primeiro a ser rejeitado. Porque eu sei muito bem o que eu fiz, o que eu era, que forma eu me comportei, eu sei a minha origem. Então, se Deus estivesse rejeitando um povo, eu estaria incluso nele. Mas eu estou aqui. Por quê? Porque eu conheci o caminho verdadeiro.
eu sei por onde eu tenho que entrar. E nessa manifestação, então, eu consigo acessar aí as coisas que tem disponíveis de Deus hoje. Então, o Senhor está, mais uma vez, nos avisando que existe aí uma forma específica e única de acessarmos a presença dele, que é Jesus Cristo. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui, pois se foste cortado daqui por natureza, ela era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então ele está falando desse povo, a rota profética que eles têm que pegar, a forma que eles têm que conduzir a sua vida. E para nós, hoje em dia, nós estamos fazendo a mesma coisa quando nós fazemos aquilo que nós falamos, acho que ontem, antes de ontem, a respeito de estarmos adulterando, a respeito de estarmos nos relacionando com qualquer outra coisa e não com a palavra, e não com esse Deus, porque nós temos alguém a prestar conta. Então, quando nós nos perdemos dessa rota, automaticamente nós vamos ficar como se fora desta raiz que alimenta. E nós precisamos, então, ser esse ramo enxertado, ter essa raiz, mas estar em obediência e estar realmente recebendo a raiz. Não querendo nós estarmos lá como ramos e achando que nós vivemos por nossa conta. Esse é o problema. Essa manifestação aqui é uma manifestação totalmente luciferiana. É aquela mesma história de sempre, daquele levante de Lúcifer para poder receber e tocar na glória e fazer comércio da glória, é a mesma manifestação. Satanás ele vai sempre tentar trazer essa mistura nas nossas vidas, porque para ele é interessante, porque ele sabe a consequência disso. A consequência disso é queda. Então, todas as vezes que tocarem na glória, todas as vezes que acharem que estão fazendo alguma coisa por eles mesmos, desconectados da raiz que é Cristo, desconectados daquilo que é realmente a fonte de alimentação disso, cairemos. Não tem como. Nós temos visto aí no Brasil alguns acontecimentos de uns anos para cá, de ministérios enormes que estão sendo abalados, de pessoas sendo abaladas, de nomes sendo aí colocados na mídia. Por quê? Porque tocaram na glória, aceitaram aquela glória, o ministério parece que ficou desconectado. Começou bem, estava ligado ali, mas daqui a pouco cresceu tanto, ficou tão forte, teve tanta influência, tanta coisa, e agora parece que sai, desconecta, e aí é abatido. Porque não tem como Deus continuar sustentando aquilo. Mesmo porque naturalmente isso vai acontecer. Não é nem algo, Shalom, pastora, bom dia. Não é nem algo que Deus precise fazer alguma coisa. Porque a palavra, a própria palavra, ela vai se cumprir. E Deus ele não pode ir contra a palavra.
A palavra está acima dele, no sentido de que está escrito, é daquela forma. Então, não é que Deus agora fica olhando, parece que Deus está lá no céu, desesperado, 24 horas por dia, olhando aonde ele tem que executar juízo, aonde ele tem que fazer alguma coisa, quem está tocando na glória, quem está, Deus não está fazendo nada disso. A palavra se incumbe disso. A consequência, ela já está liberada, Deus está tranquilo. Deus está sossegado. O céu não está em pânico, não está em polvorosa, não está em desespero. O céu está na sua mais perfeita ordem. Está tudo muito bem. E está tudo sob controle, está tudo em ordem. Porque o céu jamais virará uma bagunça. Quando tentaram fazer uma bagunça ali, foram lançados por terra. Então, na verdade, para nós é a mesma situação. Cuidado para você não tocar na glória. Cuidado para você não achar que é você que é alguma coisa. Ah, agora eu faço isso. Nós não somos nada. Se nós nos desligarmos da raiz ali, nós vamos ver automaticamente. Esses dias caiu uma semente de uma plantinha num vaso e eu tirei, aí ela estava no meio das plantas ali, eu achei melhor que ela fosse se dar bem num outro lugar. E eu tiro ela e coloquei ela num outro vaso. Ela começou a murchar. Por quê? Porque eu mexi na estrutura dela. Eu tirei a raiz dela. Eu não sei se ela vai retomar força e nascer de novo. Estou observando. Mas aquelas folhinhas que já estavam ali, elas foram murchando, 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 secando. E ali está morrendo. Vamos ver a raiz do que vai acontecer. Mas automaticamente nós vamos ver na nossa vida, quando a gente desconecta, é um bom sinal para você e para mim. Fica aí uma dica do céu para nós. Se você começar a sentir murchar, se você começar a sentir secar, se você começar, corre e se conecta de novo. Corre se arrepender e acertar a tua vida porque você está querendo se alimentar por conta própria e você não tem essa condição. Lá fora está vendo a folha e ninguém fica ali tentando enxergar a raiz como um Superman. Ninguém fica ali, olha lá, tá firme um raminho só dessa planta aí. Então, tomara que a raiz tenha conseguido, de alguma forma, ela tenha conseguido, de alguma forma, receber da raiz e que pegue, e que esse raminho fique e que venham outros. Mas 2 raminhos eu matei, porque eu tirei do lugar. Então, nós precisamos tomar cuidado para que a gente não faça dessa forma e tenhamos a nossa vida morrendo e a gente não percebe. Porque logo que eu tirei uns 2, 3, 4 dias lá no outro lugar, dava a impressão que estava tudo bem. Que é o que acontece na minha vida e na tua vida. Você continua pregando, você continua louvando, você continua vindo na igreja. Não é de uma hora para outra. E aí entra até uma ilusão. Você fala, deu tudo certo, ou você nem percebe que você está fazendo isso. O adversário faz isso e você nem. Exatamente, não muda isso, porque vai dar problema. Porque é aquela fonte que vai nutrir, que vai trazer vida. E às vezes nós saímos disso. Eu não acredito que de propósito esse ministério, essas pessoas que aconteceram aqui no Brasil e que acontece aí, infelizmente, toda hora, que elas planejaram isso. Não, agora eu vou me desconectar, agora eu posso viver por conta própria, mas a própria opressão, a própria pressão, o próprio crescimento, o próprio glamour, o tapinha nas costas é um entorpecimento. A glória é um entorpecimento. Nós vemos isso aí, ó, claramente. Nós fomos repreendidos o ano passado, quando nós caímos naquele golpe lá, indo lá para a cidade de Comodoro. Nós fomos alertados e repreendidos pela missionária Fátima. Em que sentido? Chequem que vocês estão idolatrando Mateus. E não deu outra. Porque isso entorpece. Isso tira a lucidez. Isso faz com que. Então, se tiver idolatrando o ministério, idolatrando bandeira, idolatrando o homem, tira a lucidez. Tirou a lucidez, você caiu no golpe. Porque quando eu acabei de digitar o último número daquela senha para mandar o dinheiro lá para pagar aquele boleto, eu acabei de digitar o último dígito e eu falei para minha esposa, é golpe. Caímos num golpe. E por que eu não vi aquilo antes? Por que eu só vi depois? Porque quando eu mandei o dinheiro, o encantamento foi embora. Eu volto à lucidez. E eu percebo que eu caí num golpe. E para quem não sabe, depois daquilo nós pagamos ali um boleto, a minha nora falou assim, contesta, porque é um boleto, pode ser que dê tempo, a gente contestou, e o Nubank, depois de uns 10 dias, nos devolveu aqueles R$ 1.500. Graças a Deus que nós fomos restituídos, mas eu caí num golpe. E a minha esposa caiu num golpe, porque nós ficamos entorpecidos, mas tinha uma raiz. Estava desconectado. Nosso filho para nós
nós perdemos ali a rota do negócio. Você para de raciocinar, você para de pensar, você só quer fazer aquilo. Por quê? A idolatria faz isso. Por isso você está entorpecida muitas vezes dentro de casa com o marido, não tem lucidez. Eu enxergo em todo lugar como me comportar, como fazer a minha vida. Eu sei como agir aqui, mas chega em casa, chega em relação ao meu, você está entorpecida porque você idolatra ele. Você está entorpecido porque você idolatra a tua esposa. Você está entorpecido nos ambientes que você idolatra. Você está idolatrando o seu ministério, a sua liderança. Então, isso tem trazido entorpecimento, tira a lucidez. E você vai começar a ter problemas com isso, porque você está desconectado da raiz que é Cristo. E nisso você está murchando. Então, se o teu comportamento, se você tem lucidez, se você é uma mulher, por exemplo, que tem uma inteligência, uma sabedoria, uma conduta em várias áreas, e naquele ponto ali, quando chega na regência do marido, você está tendo problema, provavelmente você esteja idolatrando ele. E aí você está debaixo da regência dele. E você fala, parece que eu sou outra pessoa. Não é que parece, você se torna outra pessoa. Porque você perde a tua lucidez, você perde aquilo que você realmente teria que fazer, raciocinar, e aí você fica caindo nos golpes da vida. Pode ser um golpe financeiro, pode ser um golpe emocional, pode ser, são várias vertentes aí de golpes que nós levamos, que nós caímos, e acabamos então entrando em certas coisas porque nós estamos fora daquilo que realmente tem aí liberado para nós. Amém? Vamos fechar aqui um pouquinho e ligar o ventilador ali, quer dizer, dar um jeito nele que está um calor insuportável aqui. Peraí. Vamos lá. Muito quente aqui, misericórdia. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcançassem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então Deus tem um projeto de salvação, mesmo dentro da nossa rebeldia, desobediência, afastamento. Tudo isso que está acontecendo aí no Brasil, tudo isso que nós vimos, o objetivo final de Deus não é humilhar ninguém, não é porque para que Deus faria isso? É prejuízo, é escândalo, mas Deus precisa tocar nisso, a palavra precisa abalar aquele lugar para que haja arrependimento, para que haja salvação. E eu, particularmente, nós temos uma convicção a respeito de um ministério específico que recebeu uma palavra um pouco antes de tudo aquilo acontecer, que esse ministério ele vai entrar no eixo de novo. E, na verdade, nós temos crido nisso. Eu não tenho nenhum tipo de coisa assim, de informação atualizada sobre o ministério. Mas eu sei que até esses dias aí atrás estava bem complexo, bem complicado o negócio. Mas eu, particularmente, criei naquela palavra que foi liberada, porque quando ela foi liberada estava tudo muito redondo, estava tudo muito bem. Mas o Senhor falava ali de abalar o negócio, de chacoalhar mesmo ali, mas que depois iria ter uma visitação do dobro do que era. E nós temos crido nessa palavra, nós oramos essa palavra. O líder maior desta igreja já partiu, vai fazer um ano agora, dia 17, que ele partiu. Então, eu creio que esse ministério estará sendo colocado de novo na rota,
porque as pessoas que ficaram ali, de alguma forma, elas vão se arrepender. Elas vão limpar esse mundo espiritual, vai ser trocado. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que o ministério em si vai ser restaurado, porque é esse o objetivo. Então, na minha vida e na tua vida, vai acontecer da mesma forma. Teve uma vez que Deus falou comigo que ele era um missionário incansável, e eu achei uma coisa muito linda isso. Então, imagina uma busca incessante, por pior que sejam as nossas práticas. Você imaginar Deus como um missionário incansável. Ele vai lutar por mim, por você e por aqueles que você tem orado, apresentado até o último suspiro de cada uma de nossas vidas. O que nós temos de testemunho de pessoas sendo salvas na última gota é absurdo. Muita gente. Ah, mas depois que fez o que fez, tal, no último, não interessa. A tua misericórdia, a minha vontade. Eu, pela minha vontade, se fosse julgar pela minha justiça, o meu avô, o pai do meu pai, o inferno para ele seria de bom tamanho. Daquilo que ele plantou, daquilo que ele fez, daquilo que ele judiou da minha avó, dos meus tios, daquilo que ele conduziu a vida, a mundiça que ele foi na terra, o inferno estava bem, mas ele foi salvo. Por quê? Porque a misericórdia alcançou, porque ele ouviu a palavra na última gota e ele foi salvo de uma forma tremenda. Porque nos últimos dias da sua vida, quando ele já estava internado, o meu pai, sempre ocupado com o açougue, que era o Deus dele, falou para mim, vai lá visitar seu avô que eu não posso ir. E eu fui lá. E naquele dia era 3 e pouco da tarde. E Deus mandou que eu orasse por ele. E eu não fiz aquela oração por ele ali, por ele mesmo. Eu saí orando por ele. Eu conversei um pouco com ele, depois eu saí orando. Ele estava com muita dor. E eu fiquei um tempo ali com ele, depois eu saio orando por ele. 11 e pouco da noite, meia-noite, ele morre. E eu entrei em pânico. Porque eu falei, meu Deus, eu não orei por ele, nós tínhamos acabado há um pouco tempo atrás de falar de Jesus para ele de novo. Ele tinha ficado preso, eu tinha ouvido a palavra, ele cantava músicas da igreja de quando ele era pequenininho, que ele devia ir em alguma igreja. Ele tinha um conhecimento da palavra, ele citava algumas coisas da palavra. Valeu-me ser afligido, ele citava lá Salmo, ele citou uma vez. E então ele conhecia, tinha um conhecimento que tinha esse Deus Salvador. Mas o peso veio sobre a minha vida. Eu falei, meu Deus do céu. Agora meu avô morreu, eu não orei e já era. E passado alguns dias eu tive um sonho com o meu avô, que ele estava descendo num lugar muito escuro e dentro de um trabalho forçado, ele tinha que carregar tipo um saco de cimento, alguma coisa, e era muito escuro, muito denso, eu creio que uma coisa mesmo infernal. E num determinado ponto, ele era muito alto, muito forte, ele pega aquele saco, ele joga no chão assim, e ele fala assim: eu não vou ficar aqui porque eu ouvi de um lugar melhor, eu vou para lá. E ele começa a subir naquele tipo daquele negócio ali, e vai clareando, 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 e ele sai daquele ambiente. Então eu creio que meu avô foi salvo. Da última gota, da última, da última. Mas foi. Merecia aos olhos humanos? Não. Mas na verdade, quem merece? Que merecimento tem em nós? Por mais bonzinho que a pessoa seja, por mais dócil, cordata, tem pessoa, apóstolo, que são, tá bom. Eu até acredito que tem pessoas que realmente conseguem fluir de uma forma assim, de uma bondade, mas na essência, na verdade mesmo, lá no fundo, do âmago da questão, ninguém presta. Não há um justo sequer, a palavra está falando, porque se não for através de Cristo, não tem isso. Então tem os piores, tem os que chamam mais atenção. Mas o Senhor continua sendo um missionário incansável. Então, dentro da tua vida, dentro daquilo que você está lutando, se você olha para aquele que está perto de você, para essa pessoa e fala assim, meu Deus, o que vai dar isso aí? Tranqueira, é mau caráter, é isso, é aquilo, mas o Senhor é um missionário incansável. Ontem ou anteontem, eu recebi um pedido de oração por um jovem que vai estar viajando com o pai. E eu comecei a orar por esse jovem, e daqui a pouco eu estava orando pelo pai do jovem, para que no lugar que ele passar, e a minha oração, quando eu vi, eu estava fazendo assim, Senhor, levanta alguém para pregar a palavra para esse homem, para a palavra entrar no coração desse homem, para que ele te conheça nesses lugares que ele vai passar. Pai, levanta alguém. O Senhor é um missionário incansável, eu não falei isso lá, mas Senhor, levanta. Então não tinha nada a ver o que eu fui orar, o pedido de oração que eu recebi,
com aquilo que eu fiz, mas quando eu vi, eu já estava orando por esse pai que hoje está fora da presença, para que aonde ele for, no lugar que ele estiver, alguém se levante, porque de repente aqueles que estão mais perto, aqueles que nós tentamos alguma coisa e não temos sucesso, mas o Senhor é um missionário incansável. Pai, prega a palavra. Ele possa voltar para casa de uma outra forma, que ele possa ter ouvido alguma coisa que mexa no mundo espiritual dele. Eu não sei o que Deus pode fazer, mas eu sei que ele pode fazer. Então Deus foi me levar a um lugar de oração que não tinha nada a ver com o que me foi pedido, orei também o que me foi pedido, mas de repente eu estava pelo Espírito Santo orando isso. Então nós precisamos entender que Deus está muitas vezes parece que rejeitando, fechando porta, porque a palavra está fazendo isso para salvação. Em nome de Jesus. Amém? Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, aqui Deus, Paulo está falando, cara, Deus é inquestionável. É ele, é por ele, tudo é por ele, não tem como, tudo vem dele, não tem como a gente analisar nada. Para de contender, obedece, saia desses lugares, vença esses ambientes e faça com que as coisas realmente rompam, em nome de Jesus. Capítulo 12 de Romanos. A nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos aqui uma orientação, um convite, para que nós racionalmente decidamos estar realmente adorando esse Deus no nosso culto racional, nosso entendimento, por decisão, para que nós experimentemos a perfeita, a boa e a agradável vontade de Deus. Então, há para nós uma expectativa tremenda de mudanças. Nós temos, graças a Deus, vivido algumas experiências com algumas vidas, nós ouvimos testemunhos, e eu creio, sabe para que Deus prepara certas coisas para a liderança? Para a minha vida e para minha esposa, por exemplo, e para tantos líderes aí que recebem boas notícias, para dar um ânimo, irmãos. Então, quando você atende alguém, quando você recebe uma mensagem, aquilo te dá um fôlego, porque é tanta pressão, é tanta má notícia, é tanta coisa que vai chegando, que aquilo lá vai te trazendo um ambiente pesado. Não é uma coisa fácil de se fazer. É uma coisa que Deus dá graça para fazer. Esses dias até eu estava conversando com uma pessoa, eu fui fazer mandar fazer o óculos, e a minha esposa foi atendida primeiro, depois, enquanto isso eu estava ali na ótica, ela foi fazer o exame. E a moça que veio lá de dentro, com o exame já feito, a vendedora foi atender ela para mostrar os modelos do óculos, aquele negócio todo. Aí a cliente falou assim, eu estou do lado ali, tô quieto. Mas eu falei, meu Deus do céu, não dá para mim mais mesmo. A cliente falou assim, então, o meu problema é para fazer a unha. Ela deu a entender que ela fazia a unha, que ela era uma manicure. A moça disse, então nós vamos fazer diferente. Então nós vamos fazer um óculos para você específico, o ideal é você fazer, para você fazer a unha, e esse outro, mas eu não faço mais unha. Eu estava do lado ali, eu já entrei em choque. Falei, meu Deus, graças a Deus que eu estou livre de estar, porque que parte que ela não entendeu, você entendeu, gente? O meu problema é fazer a unha, é enxergar ali. É muito perto, o pé da cliente, a mão, sei lá o que ela estava falando. Aí a vendedora soluciona o problema dela. Não, mas eu não faço mais unha. Você entende a complexidade do negócio? Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, se eu tivesse num açougue hoje,
Isso aí ia acontecer toda hora. Será que eu teria condição? Acho que eu não teria condição. Acho que realmente, para mim. Aí depois eu comentei com a mulher lá, que também é crente, e eu falei, só que na igreja, isso acontece direto também, né? Às vezes umas coisas que você escuta, que você fala, cara, só que eu falei, na igreja é de boa. Assim, porque você está fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer agora, então você tem graça para fazer. O açougue acabou para você, só que agora o ministério está aí. Porque tem hora no ministério, você acha que não aparece ninguém perguntando se aquela linguiça de bacon vai bacon? Parece, parece. Igualzinho a cliente lá do açougue que perguntou para mim: essa linguiça de lombo com bacon vai bacon? Eu estava daquele modelo, né, daquele jeito. Falei, senhora, o que está escrito aí? Lombo com bacon. Eu falei, então, vou colocar o quê? Maçã? É óbvio que vai bacon, porque eu estava totalmente perdido da rota. E a mulher, muito dócil, muito educada, uma senhora já, falou, me dá 2 gominhos para experimentar. E ela acaba levando ainda, coitada, a linguiça. Mas, na verdade, o que ela estava me perguntando, se eu tivesse curado, se eu tivesse bem, esta linguiça de lombo com bacon, vai bacon, a ponto de eu sentir o bacon, eu gosto de comprar um produto que apareça aquilo que eu estou comprando. Vai bacon. Se eu tivesse bem, se eu tivesse fluindo naquilo que eu tenho de entendimento, eu falaria para ela assim, vai senhora, vai bacon. Vai bacon da Aurora, que é o melhor bacon que tem no mercado hoje, que ainda é um bacon que ele dá uma atençãozinha para o defumado, ele não é cozido como os outros, então ele é o melhor bacon que existe. Fica a dica para você, for usar bacon. Se você tiver Aurora aí na sua região, ainda é o melhor bacon. Então vai bacon, vai aparecer, a senhora vai gostar. E ela ia para mim assim, dá 2 gominhos. Era a mesma pergunta, só que eu tinha que estar sarado para dar a resposta. O problema era comigo, não era a pergunta dela. A pergunta dela foi meio fora do esquema, foi, mas daria para eu fazer, para eu entender. Se eu fizesse a leitura com o coração limpo. Como eu já estou sujo, então eu ouço através da ferida, eu ouço através da exaustão, eu ouço através do cansaço, e a resposta vem através disso. Então, hoje, eu ouvindo aquela mulher, eu fiquei pensando, será que se eu tivesse sentado ali naquela cadeira, eu falei para ela, viu, senhora, mas eu não entendi o negócio. Ou será que eu ia ter aquele jogo de cintura que aquela mulher teve para atender e vendeu e efetuou a venda, uma venda boa, grande. Aí eu vi lá pagando e tal. Então, dentro disso, no ministério, o senhor tem dado graça. Quando pergunta, mas nisso aqui com bacon, vai, é da Aurora, pode comer. Esse é o maná, come, isso é bom. Então, você vai receber graça para fazer aquilo que tem que ser feito. Você vai fluir exatamente dentro disso. E dentro dessa decisão do seu culto racional, você vai começar a desfrutar da perfeita, da boa e da agradável vontade. Irmãos, é lindo fazer isso. E aí é melhor ainda quando vêm as boas notícias. Quando você recebe um testemunho, porque isso alivia. Porque é pesado. Mas a pessoa vem e fala, apóstolo, deu certo aqui, rompi aqui, tá dando certo lá, entendeu? Então você começa a ficar aliviado com aquilo. Então vale a pena, você continua, você é animado, porque aí você vê na própria situação. Tem testemunho que eu ouço, que eu falo, bom, então tem jeito para mim. Porque se Deus operou lá, Deus vai operar aqui. Se Deus libertou a pessoa nessa área do casamento dela, também também tem esperança para o meu. E nós vamos aí trocando figurinha de bênção, de sofrimento, até que as coisas vão encaixando. Então nós vamos entrando nisso para nós desfrutarmos da perfeita, da agradável, da perfeita e da boa vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? O devido uso de dons espirituais, 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui,
com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, aqui Paulo vai normatizar o uso dos dons espirituais. Então, a primeira coisa é que isso não vem de nós. Então, cada um tem a sua função no corpo. E depois, quando nós vamos atuando, cada um na sua chamada, nós temos aí marcas que tem que ter dentro dessa chamada. Por que nós conseguimos identificar as pessoas? Por causa das marcas que elas já fluem. A pessoa ela não começa a fluir num apostolado, num pastoreio, depois. Ela já está fluindo antes. Aí, depois, ela é reconhecida nisso. Então, nós precisamos entender que nós vamos... já essas marcas, elas não fluem na nossa vida por causa de um título. Então, se você, porventura, busca um título, você está equivocado nisso. Você vai ter que fluir naquilo que você já é, e o título virá por consequência daquilo que você já flui, das marcas de Cristo que tem em você, e você, então, como funcionamento no corpo, você demonstra aquilo. Aí a tua liderança vai perceber aquilo, o Senhor vai trazer aquilo, e você é reconhecida ou reconhecido no teu chamado. Mas não é o contrário. Quando eu for pastor, eu vou... Não, você já vai ser agora. Ah, mas agora eu não tenho microfone, não sei de microfone. Mas agora não tem, você não precisa de nada disso, você não precisa de uma estrutura. Você pode pastorear sem... O pastor, ele pastoreia, irmãos. Não adianta, ele vai pastorear. De alguma forma, você vai ver a pessoa pastoreando. O pai, ele é pai. A paternidade está na vida da pessoa, ela pode estar toda arrebentada, mas você vê, ela está... Esses dias nós fomos num lugar, a vida da pessoa está uma bagunça. E o cara é pai para arrebentar. Está sendo roubado, está preso. Mas eu, em nome de Jesus, eu reivindiquei aquela paternidade. Aquele homem, ele vai, em nome de Jesus, se acertar com Jesus de verdade, e ele vai ser pai, porque ele é nato isso. E ele faz isso com maestria, porque não é dele. Ele flui naquilo. Mas ele está todo arrebentado hoje, por feridas, por problemas, por um monte de coisa que ele passou na vida, que foram acumulando, e hoje ele está preso nesses ambientes. Mas, na essência, ele é pai. Então, se eu o pastoreasse, eu estaria vendo essa marca nele. E daqui a pouco ele iria ser colocado para fluir nesse ministério, porque ele tem essa marca de paternidade, ele tem esse chamado em Deus para fluir nisso. Então, dentro disso, nós vamos aí, Paulo está falando para que nós vamos nos dedicando, nos esmerando, dependendo do nosso chamado. E cada um no seu chamado, funcionando dentro do corpo. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Shalom, shalom, bom dia. Preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, do versículo 9 ao versículo 21, do capítulo 12, é uma guerra, irmãos. Isso aqui, para mim, é absurdo. Porque é uma guerra. Porque dentro do meu temperamento, dentro da minha linha de raciocínio, se Deus não me abençoar, se o Espírito Santo não me visitar com muito poder e muita graça, se Jesus Cristo não estiver fluindo com muito poder através da minha vida, naturalmente eu não tenho nada disso aqui. Ah, ninguém tem. Não, tem pessoas que têm umas marcas já, né? Que elas
Mas aqui dentro disso aqui, ó, para mim é uma guerra. Então, nós vamos ter que decidir. Então, eu entendo que é o quê? É uma decisão. Porque olha o que ele está falando: amar sem hipocrisia, depois detestar o mal e apegar o bem. Amais, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais. Então, tudo é tudo muito pesado. Aí, depois, nós vamos entendendo que nós precisamos nos converter muito mesmo. Eu preciso ser muito mais crente do que eu sou, porque a coisa é muito mais complicada. Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu já estou num nível. Cara, se a gente for analisar, vai ter que ser bem mais crente do que a gente é, porque o negócio é bem mais complexo, bem mais profundo, bem mais é, delicado, exige muito mais do que nós estamos pensando. Por isso nós estamos sendo levados a lugares, a ambientes, para a gente poder frutificar desse ponto aqui. Porque depois gasta um tempo. Lê isso aqui na sua casa, mais tarde, amanhã, a hora que o Senhor te lembrar e que você quiser. Leia aqui esse versículo do 9 ao 21, meditando para você ver. Como isso aqui é difícil para todos nós. Para mim, pelo menos, é muito difícil, mas eu creio que para todos nós. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É muito complicado, irmãos. É bastante desafio que a gente tem que gerar em Deus, que a gente tem que buscar de Deus, que a gente tem que fazer realmente as coisas acontecerem para isso daí poder se cumprir. Aí tem algumas dicas aqui. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, isso é muito importante para nos dar condições de fluirmos nessa lista. E também alegrai-vos com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso também é muito importante, nós temos aprendido e ensinado sobre isso, porque às vezes nós estamos compartilhando algumas coisas com a pessoa que não está afim de chorar com você. E também não está afim de se alegrar com você. E você já ficou com aquela cara de tacho quando você conta uma coisa assim muito legal da sua vida para alguém que você tinha uma expectativa que viesse uma resposta também no mesmo patamar e a reação da pessoa é zero, porque ela não tá afim de se alegrar com você. E aí ela dá aquele seu sorrisinho amarelo, ou ela às vezes nem responde, já muda de assunto, e você fica com aquele, cara, será que não foi importante? Não foi. Aposto, mas não tem como não ter sido importante isso. Não foi. Aí na real. E para de falar para essa pessoa, porque ela não está interessada nisso. Vai procurar um outro lugar para você falar. Ela não está afim de se alegrar com você. Para de insistir nisso. Sabe por que você está insistindo? Porque você tem uma carência de receber alguma coisa daquele lugar. Mas espera Deus fazer a obra na pessoa. Para de ficar buscando em lugar que só vai te ferir. Você vai querer se alegrar com aquele que não está afim de se alegrar com você, e você vai sempre sair ferida. E por que você está insistindo em ir sempre nessa pessoa? Porque você está presa por algum motivo. Aí você vai chorar, a pessoa também não está afim de chorar com você. E aí você vai chorar esperando que a pessoa chore com você. E ela também vai ficar na casa da indiferença. Para ela, tanto faz se você está chorando, se você está rindo. Ela nem ri ela nem se alegra com você e nem chora com você. Então você vai ter que fazer essa leitura, vou ter que fazer essa leitura. Quem está afim de chorar comigo? Quem está afim de se alegrar comigo? Porque senão nós vamos ficar nos ferindo. Isso daí vai ser uma questão de sabedoria, porque é você que fala. A pessoa, ela está lá. Eu não sou obrigado a ir falar nada para minha esposa. Ela está lá. Agora, se eu for falar alguma coisa para ela, que me alegra, ela vai se alegrar comigo. Agora, se eu sei que ela não vai se alegrar, esses dias eu fui na dermatologista, e a mulher também é negócio de tricologia, que mexe com o negócio de cabelo e tal, e ela olhou meu cabelo e falou assim, ó, dá para recuperar bastante coisa aí. Não morreu, tá mais fino. Ela foi explicando os processos lá, o que ela tem. Vamos tratar primeiro essas coisinhas da sua cabeça. Depois nós vamos, se você quiser, nós vamos fazer. Quando eu contei para ela pulou, ela dançou, ela sapateou, ela levantou a mão, ela riu, ela chorou, ela fez de tudo. Por quê?
Ela estava se alegrando porque eu vou ter cabelo. Primeiro que é uma coisa que ela está orando desde quando meu cabelo começou a cair. Ela está orando para eu ter cabelo. Então já é uma resposta de oração. E segundo que eu me alegrei com o diagnóstico que foi dado a respeito do meu cabelo, e eu achei alguém para se alegrar comigo. Agora, já pensou se eu vou contar isso e a pessoa fala assim, ah, cara, isso aí nem vai acontecer nada. Ah, tá. E tá. Aí o que vai acontecer? Travou aí? Aleluia. Travou, acho que voltou, né? Então, não se alegrar, procura se entrar num ambiente de se policiar para você não estar se machucando. Então, se não tiver ninguém para você se alegrar, irmão, após, mas eu não tenho ninguém para contar, ninguém vai festejar comigo. Conta para o Senhor. Faz a sua festa com ele, escuta ele se alegrar com você, vai ser melhor. Vai se proteger. Para de se colocar em lugar de machucadura, onde você sabe que você vai ser machucado. Pastor, não tem ninguém para ir contar a minha tristeza, eu chorar, e alguém vai lá chorar para o Senhor. Se protege, até Deus levantar alguém, até Deus sarar teu marido, tua esposa, você ter uma liderança, não sei. Até você ter alguém, um amigo, um irmão em Cristo, mas se você não tem agora, vai se alegrar ou vai se entristecer diante do Senhor, que ele vai se alegrar com você e vai chorar com você. E ele não falha. Então, para de buscar em homens, para de buscar em lugares que no momento não tem como te dar essa resposta. Amém, irmãos? Nós vamos parar por aqui. Amanhã voltamos com o capítulo 13, em nome de Jesus. E é isso aí para hoje. Deixa eu te falar um negócio. Nós falamos a respeito de vida financeira esses dias. E o que que eu entendo? Quando nós estamos devendo, e eu sou perito nisso, que eu já devi muito. Quando nós estamos devendo, nós achamos muitas vezes. Eu nunca tive essa vertente, eu sempre quis muito pagar as contas. Mas às vezes, o que acontece? Você está devendo lá na Renner uma roupa que você comprou o ano passado, R$ 738. Beleza. Chega esse ano agora, no final do ano, você vai receber o seu 13º. É uma possibilidade que você tem de saldar aquela conta. Só que o que acontece? Quando você pega aquele dinheiro na mão ou vê lá no seu aplicativo o saldo e tem lá o que você recebeu, que daria para você pagar esses R$ 738, muitas pessoas têm dó e acham injusto. Por quê? Porque o dinheiro é atrelado na nossa cabeça à conquista, à provisão, à alegria, à coisa gostosa. Então você quer fazer o que com R$ 738? Você quer pagar uma roupa que já acabou? Você não quer, muitas vezes. Naturalmente, você vai querer comprar uma roupa nova. Só que deixa eu te dar um conselho da parte de Deus. Fecha essa brecha. Quando você receber o seu 13º, quando você tiver a possibilidade, vai nesse lugar que você está devendo há 1, há 2, há 3, há não sei quantos anos, paga isso daí. Se você não puder pagar de uma vez, parcela. Mas fecha isso, porque isso daí está trazendo problema. Então, tudo que você puder resolver na tua vida financeira para você saldar dívidas, salde. Limpe o seu nome, pague as suas dívidas, não tenha dó disso. Use esse recurso para estar executando juízo nessas brechas, porque são coisas que estão abertas na nossa vida e elas começam a reverberar agora. E nós ficamos nessa ilusão. E presta atenção que você está devendo os 738 na Renner, de uma roupa que já está acabando ou já acabou, e você também não está conseguindo comprar outra nova. Acaba esse dinheiro, vai para outro destino. Então, perca a dó. Saiba que isso também é algo de prazer. Porque nós queremos um prazer com aquele dinheiro. Ah, eu quero comer uma coisa gostosa, eu quero comprar uma coisa gostosa. Eu esperei um ano, apóstolo, para receber meu 13º, agora eu vou pagar dívida. Você fez a dívida. No momento você comeu, você vestiu, você comprou, você fez alguma coisa. Então, é lícito que você pague. Então, você trabalhou um ano inteiro, agora chegou a sua férias, seu 13º, seu prêmio,
Você tem um dinheiro guardado, você ia fazer alguma coisa, paga. Salda isso daí. Então, em nome de Jesus, ore sobre isso, pense sobre isso. E eu posso afirmar para você que é excelente você pagar. A nossa vida começa a mudar, a nossa vida começa a tomar um outro rumo. Você começa a fechar as brechas, você começa a mexer com o mundo espiritual. Então, por favor, perca a dó. Ah, mas eu queria dar um presente para o meu filho. Paga a conta. Dá uma coisa mais simples para o teu filho. Abençoa a vida dele. Explica para ele. Fala, filho, a mãe ia comprar para você um presente de 738, mas a mãe vai pagar uma conta. Eu vou te dar um presente de 50 esse ano. Mas daqui a pouco as coisas vão melhorar, vou te dar um presente bom. Espera mais um pouco. A mãe precisa acertar uns buracos que ficou para trás. Porque isso está influenciando na minha vida e também vai influenciar na sua. E eu vou acertar isso daí, filho. E ele vai entender. Explica para seu filho, explica para sua esposa. De repente a tua esposa está esperando trocar uma geladeira, um fogão, um negócio, o ano inteiro. Você vai ter que falar para ela, meu amor, vou pagar uma conta. Não, mas e a geladeira? Nós vamos aguentar mais um pouco essa aí. Daqui a pouco nós vamos comprar, mas agora não paga a conta. Acerta a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Hoje à tarde, Oséias, com o Corpos na Sala, estamos no capítulo 2. Hoje é quarta. À noite não temos nada. De madrugada, oração. Não teríamos a oração, vamos ter, porque a apóstola não vai fazer mais amanhã o procedimento, vai ser segunda-feira. Então, amanhã, à noite, nós vamos ter oração normal. Amanhã, de manhã e à tarde, Oséias normal. Depois, oração à noite também normal, tudo normal. Nós não vamos ter oração de domingo para segunda e não teremos Oséias segunda, cedo e à tarde. Amém? Então mudou esse negócio aí. Você que está orando pela apóstola, continua orando, mas não vai ser mais amanhã, vai ser segunda-feira. Então é isso daí. Abraço, Deus te abençoe. Até mais tarde, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Glória a Deus.